Olá, boa noite, a paz seja convosco. Meu nome é Michel Vinagre, sou pastor presidente da Igreja Batista Alfa e Ômega. Trago uma mensagem de paz para a sua vida hoje. Nós vamos estar trazendo, falando sempre, ratificando o amor de Deus sobre a nossa vida. Deus, ele é amor, importa que seus adoradores adorem espírito e verdade. E é muito bom nós temos uma noção exata de Deus, né? Peço que continue orando pelo Brasil, peço que continue orando pelos nossos irmãos, por os enfermos, para que possamos sair dessa circunstância tão difícil, né? Talvez uma das situações mais difíceis do mundo. Queria que vocês abrissem suas Bíblias lá em Jeremias 29:9. Nós vamos estar falando sobre o amor de Deus, sobre a ternura de Deus, sobre como Deus nos guarda e nos suplanta nos momentos difíceis. Jeremias 29:9 diz: Porque ele vos profetizam falsamente em meu nome, não o enviei, diz o Senhor. A gente vai continuar lendo aqui em Jeremias 29. Jeremias é um profeta, eu creio que eu já falei até no último, penúltimo vídeo, né? Coincidência, não era essa a nossa mensagem, mas agora pregando. Jeremias é um profeta que foi separado muito novo e ele tinha um tipo de pregação que não era muito nacionalista. O povo hebreu era um povo extremamente nacionalista, extremamente, mesmo estando errado, tinha ciência do quão grande eram os planos de Deus. E Deus, para desbancar aquele povo que vivia numa depravação moral, numa depravação de idolatria, numa depravação de todos os níveis, né, humanos, sociais, Deus entrega esse povo na mão do povo babilônico. E Deus manda que eles se entreguem. Isso era uma afronta, né? Como aquele povo que abriu o Mar Vermelho, aquele povo que viu as maravilhas no Egito, aquele povo que foi guiado por Gideão, por Jefté. Como que aquele povo, diante de tantos guerreiros, que teve a sua condução, pessoas como Davi, que teve a sua condução, pessoas como Josué, como que esse povo vai se entregar sem luta? Mas era Deus ali mostrando que eles tinham que ir como ovelhas para o matadouro, porque eles tinham que estar pagando aquilo e mostrar que a supremacia é de Deus. Então Jeremias, todos os grandes profetas tiveram dificuldade com a sua profecia. Tiveram uma, porque o coração desse povo estava endurecido, e a duas, porque existiam os falsos profetas. Mas como Jeremias não teve tantos assim, Jeremias foi o mais atacado. E eles profetizavam o contrário disso. Não, pode se preparar para a batalha, se prepara para enfrentar Faraó, porque Deus vai ser com você quando Deus não queria. Então, por isso que nós estamos lendo aqui, porque eles vos profetizam falsamente em meu nome, não os enviarei. Quando nós vemos a teoria da prosperidade, é uma profecia falsa, porque coloca Deus no triunfalismo, coloca Deus como a igreja sendo aquela detentora de não passar nenhum problema, sendo uma vida maravilhosa, sem dificuldades, quando na verdade a vida cristã ela envolve muitas lutas, mas mesmo nas lutas nós somos agasalhados pelo Senhor, mas passamos por lutas. Então, muitas das vezes, muitas pessoas que ouvem a palavra de Deus, que de alguma forma, né, estão hoje afastados do caminho do Senhor, esse afastamento se dá muitas das vezes. Esse afastamento, muitas das vezes, é porque cria-se uma falsa expectativa de Deus. E cria-se um Deus tão generoso materialmente, mas tão pobre na questão espiritual. Pobre, sim, porque quando o amor de Deus, o amor de Deus ele é demonstrado, porque o amor de Deus, ele muitas das vezes ele fica mitigado, ou seja, eu sou uma igreja que eu tenho tudo, mas me falta o principal, que é a quentura, né? Que é
o calor humano. Então hoje nós vemos uma igreja muito fria nisso, uma igreja que julga muito, uma igreja que vê o pecador como seu inimigo, quando na verdade o pecador ele não é inimigo, uma igreja que vê o pecador como, como uma pessoa que é inimiga de Deus, e o pecador ele não é inimigo de Deus, que vê o pecador como inimigo da igreja, e o pecador não é inimigo da igreja. Paulo ele vai falar que não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades, e ainda diz nas regiões celestiais, ou seja, essa batalha no mundo espiritual. Então é inconcebível, né, que uma igreja que pregue o amor de Deus, uma igreja que pregue a graça de Deus, ela venha ter raiva do pecador, que ela venha ter algum tipo de preconceito sobre aqueles que não têm igreja. A igreja era para ser a última a julgar. A igreja era para estar fazendo o ID, somente pregando o amor de Deus. E não julgando as pessoas, criando um ambiente tão ruim. Eu percebo que nessa pandemia foi desmascarado muitos falsos discursos da teoria da prosperidade, do triunfalismo, porque morreu quem tinha que morrer. Deus fez milagres, sim, muitos servos dele se curaram milagrosamente, muitos servos dele sequer pegaram a pandemia passando por vale de sombra da morte, mas também muitos vieram a óbito, mostrando que a própria Bíblia já diz que o sol ele nasce para justo e para injusto, acabando com essa idiotização das coisas, né? Como se existisse uma classe superior. Nós não somos superior a ninguém e em nada. Quando nós criamos que ser cristão é um status de superioridade, nós não entendemos a graça e a paz de Deus. O fato de tomar a melhor escolha, o fato de escolher o melhor lugar à mesa, não nos faz melhor, só faz que tomamos a melhor escolha. Eu, como servo de Deus, você que está me ouvindo, nós tomamos a melhor escolha, estamos no melhor lugar, porque optamos por obedecer, mas não porque nós somos melhores a ninguém. Então, enquanto a vida, a esperança, a nossa visão é anunciar o Evangelho, é ratificar que Jesus é bom, que Jesus não é esse Deus tão ruim, tão barato, tão banal como estão se pregando, um Jesus de rivalidades, um Jesus que tudo, ninguém brinca com Deus e já manda para o inferno, mas sim, é um Deus misericordioso, que ao seu tempo vai fazer justiça, que aqueles que não morrerem com Cristo, infelizmente, terão uma vida eterna separada com Deus, mas nesse momento nós estamos aqui para ser pregadores de juízo, mas da graça do Senhor. Isso não significa ofuscar o juízo de Deus, mas simplesmente focar no amor de Deus. Então nós, como igreja, temos que amar o pecador, temos que sentir prazer, não desdenho, pena, qualquer tipo de outra coisa, porque o nome disso é um instinto religioso, fariseu. A Bíblia chega a falar que o fariseu nem entrava no reino dos céus, nem deixava ninguém entrar. Quando você prega um evangelho tão odioso, um evangelho tão distante das características de salvação, de alegria, de felicidade, de bondade, de ternura, você afasta as pessoas pelo seu discurso de ódio, pelos seus discursos que muitas das vezes significa uma leitura do que você acha santo e não do que realmente é. Isso não significa que nós estamos aqui falando de pregar qualquer coisa. O pecador sempre foi constatado e confrontado com a palavra de Cristo. Só que o fato de confrontá-lo com a palavra de Cristo não significa mostrar que nós não amamos. Então nós não podemos amar somente quem é da igreja. Nós não podemos amar somente quem é da igreja e quem é da nossa igreja. Tem pessoas que amam somente aqueles que são da igreja, mas da sua denominação. Então você vê que é uma falta de aprimoramento, de não entender o que é o Evangelho. E isso tudo é porque eles profetizam falsamente. O texto que nós estamos lendo, eles profetizam falsamente em meu nome, não vos envieis, diz o Senhor. As pessoas que pregam, né, uma superioridade, as pessoas que pregam um triunfalismo, as pessoas que pregam que
o pecador é uma pessoa inferior. As pessoas que não pregam o amor de Cristo, elas estão trazendo mal para o Evangelho, trazendo, sabe, guerras para o Evangelho. Eu fico ouvindo falar sobre perseguição da igreja, eu fico, meu Deus, perseguição. A igreja está colhendo aquilo que ela está plantando, tanta desonestidade, tanto apelo ao material. Perseguição é o que acontecia quando as pessoas eram queimadas e mortas por não poderem falar de Jesus. Aqui é um país maravilhoso, nós podemos falar o que foi discutido na STF, foi simplesmente se as autoridades sanitárias locais, ou seja, Estado e municípios, poderiam, diante de uma anormalidade, regular o funcionamento ou não da igreja. Nunca foi discutido o fechamento de igreja. E quando eu vejo passar para os irmãos isso, o fechamento de igreja, eu vejo que é uma deslealdade intelectual. E quem trabalha com a verdade não pode trabalhar com a mentira. Tem que se explicar isso direito às pessoas. Nunca vão fechar a igreja. Primeiro que não vão conseguir. A Bíblia é bem clara em falar que as portas do inferno, elas não prevalecerão contra a obra de Deus. Mas enquanto existir autoridade, organização, nós estamos sujeitos, até mesmo a alguns percalços. E por que eu estou trabalhando tanto isso, né? Porque quando nós somos guiados, quando os ensinamentos são pelo que a Bíblia chama de falsos profetas, falsos ensinamentos, eu crio falsa expectativa de santidade, falsa expectativa de ser cristão, falsa expectativa de estar agradando a Deus. E olha o que a Bíblia diz em Jeremias 29:11. Este é sim o nosso Deus. Você vê que esse contexto era uma carta dura, já está no Jeremias, ele vai ter, deixa eu até procurar aqui, a Jeremias vai ter mais de 50 capítulos, Jeremias vai ter, isso aqui que eu resolvo agora. Jeremias vai ter 52 capítulos, nós já estamos no capítulo 29, já passou da metade do livro de Jeremias, ele já está ali bastante, né? Creio até, posso estar equivocado, que já até falou sobre a parábola do barro e do oleiro, se não tiver me perdoe, mas já passou tanta coisa aqui do livro, e Jeremias está no meio da sua luta, do meio para o final da sua luta. Então, é um povo que estava ali desobediente, que era do juízo de Deus, mas Deus nunca retirou esse amor. Agora, olha o que a Bíblia diz. Agora sim, isso é a palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida. Satanás é um mentiroso. E ele, como mentiroso, se ele achar brecha para ensinar, né, usar homens para ensinar os mandamentos dele, isso distorce a graça de Deus. Olha, meu irmão, você que está me ouvindo, você talvez que esteja afastado do caminho do Senhor, volte agora. Você que está me ouvindo agora nesse momento, mas não está firme com Deus, torna-se firme. Você que não tomou a decisão, tome agora essa decisão. Olha o que Deus sente por você. Olha o que Deus sente pelo ser humano. Olha o que Deus sente pelo seu povo. Jeremias 29:11 diz, pois eu bem sei os pensamentos que penso de vós. Ou seja, Deus está falando, eu tenho como Senhor, como Deus, como Senhor de mim, como aquele que nunca perdeu a, a, o controle. Eu sei o que eu sinto de vocês. Parece uma palavra, uma redundante, mas não é. Porque muitas das vezes, nós, seres humanos, tem muito isso de nós, sabe, aquela fase da nossa vida, a gente não saber o que está fazendo, não saber para que direção ir. Deus nunca perdeu o controle. Esse momento tenso da história, de enfermidade, de óbito, de escassez financeira, de escassez de trabalho, Deus não perdeu o controle. Deus sempre teve e vai sempre ter o controle das ações do homem. E ele vai falar, eu sei bem o pensamento que eu tenho de vós. E que pensamento é esse, né? Que pensamento é esse? Olha que coisa linda, eu vejo isso como uma declaração de amor. Porque eu bem sei os pensamentos de vós. Jeremias 29:11. Diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que espereis. Deus, ele olha para mim, para você e mostra, olha, enquanto a vida há esperança, não desista dos seus sonhos. Tudo tem seu tempo determinado debaixo do céu. E há tempo. Tudo tem seu tempo determinado. Entenda essa palavra, Eclesiastes 3:1. Tudo tem seu tempo determinado. Ponto.
E há tempo, ou seja, vai dar tempo das coisas acontecerem, para que tudo se cumpra. Então, ele vai falar pensamento de paz. Primeira coisa que Deus tem sobre o ser humano é paz. Eu fico vendo os cristãos de hoje em dia são máquinas de mandar para o inferno. Ezequiel vai falar que Deus não se agrada da morte do ímpio, porque Deus queria que essa pessoa se convertesse. Como nós cristãos vamos estar felizes com a morte de alguém, sabe, regozijando? Se o próprio Deus não está feliz, você ficaria feliz? Você interpretaria como alguém sendo seu amigo se ele ficasse feliz com aquilo que lhe deixa triste? Você interpretaria que essa pessoa é seu amigo? O porquê que quando Deus fica triste nós vamos ficar alegres? A Bíblia vai falar que Deus não se agrada, não tem interesse na morte do ímpio. Deus quer que todos se salvem. Então a Bíblia vai falar pensamentos de paz. Deus tem pensamentos de paz para você. Mas o que, que o mal fala? O que, que a culpa fala? Pensamento de maldição, pensamento de destruição, pensamento de, sabe, de maldade, pensamento de julgamento. Não, Deus tem pensamento de paz. Se você pecou, pode ter sido o que for, para daí em diante, se arrependa. Jesus, ele olha para aquela mulher e fala, onde estão seus acusadores? Eles condenaram, nem eu. Vai, não peques mais, o que importa é o daqui para frente. E ele vai mostrando pensamentos de paz e a segunda parte, né? E não de mal. Ele ainda abre esse adendo de paz. Não há hipótese de Deus ter pensamento de mal para você. Não se furte, não sofra com ilusões do diabo, com voz demoníaca, que Deus não te perdoou, que você não consegue fazer a obra de Deus, que você não consegue ficar na presença de Deus. Isso é do diabo. O que Deus tem para você é pensamento de paz, não de mal. E ele vai fechar, para vos dar o fim que esperais. Deus, ele é dentro do possível. Por que dentro do possível? Porque não depende de, não é questão que dependa de Deus, de nós, né? É o amor de Deus. Deus, se ele desse todas as nossas orações, nos concedesse, nós seríamos destruídos. A gente pede coisas que hoje é bom e Deus lá na frente não sabe. Mas Deus tem um supra-sumo no que nós queremos. Pô, eu quero ter uma família e quero que essa família seja feliz, próspera. Todo mundo tem um supra-sumo. Eu só quero viver em paz, eu só quero uma casa. E a Bíblia vai falar, para vos dar o fim que esperais. Deus, ele sabe do que você luta, do que você tem tanto almeja. E ele quer te dar, eu bem sei, pensamento de vós, pensamento de paz, de mal, para vos dar, ou seja, ele vos dá o fim que esperais. Espere um bom fim de você, espere um bom fim da sua história, porque quem escreve ela não tosquenejará, quem escreve ela nunca perdeu o controle, quem escreve ela é Senhor, e nada é impossível para Deus. Que Deus fale melhor ao teu coração, seja mais leve na sua relação com Deus, creia que Jesus te ama, creia que Deus tem um plano na tua vida e creia que qualquer que seja o estado que você esteja passando agora, esse não é o teu fim, nem é o fim da tua história. A tua história será contada por Deus e Ele vai te proporcionar o fim que desejas. Então, somente seja obediente, fiel, se predisponha a obedecer a Deus, se predisponha a fazer o bem, não plante espinhos para querer colher uva, plante coisas boas, retire de você o julgo, o julgamento, o ódio, sabe, tantas coisas, tantas pedras que não precisamos carregar, a falta de perdão, e comece a se vestir de toda a armadura de Deus, comece a se vestir, sabe, de toda a arma espiritual de Deus, começa a se vestir da simplicidade do Evangelho, da sinceridade do amor. E você vai ver que coisas tremendas vão acontecer na tua vida. Eu te abençoo nessa noite, hoje dia 14, né, de abril de 2021. Seja abençoado. Creia que o Senhor é o Deus que te sara, é o Deus da tua vida. Em nome de Jesus. Vamos estar orando juntos para que toda obra do mal venha a ser despedaçada. Bendito Deus, eterno Pai, muito obrigado pela palavra. Venha visitar cada vida que nos ouve, Senhor, que eles venham ser tocados pelo Senhor, completamente
engrandecidos, Senhor, pelo Teu poder. Tu és um Deus tão bom, generoso, só venha nos suprir a nossa falta. Eu entrego cada vida em Tuas mãos, cada família, cada pessoa que está no grupo, cada pessoa que possa estar ouvindo essa palavra. Que ele venha sair, Senhor, daquilo que Satanás planta no coração, que é o desprezo, que é a rejeição, que é o não conseguir. E eles venham colher a paz de Cristo, a bondade de Deus, o amor de Deus. Eu abençoo cada pessoa para que ela venha ser alcançada, seus sonhos realizados, que esses momentos difíceis não venham condizer com aquilo que nós venhamos estar pensando. Eu entrego cada vida em Tuas mãos, em nome de Jesus, amém. Fique em paz, até domingo. Espero que você esteja gostando da nossa escola bíblica dominical. Deus tem uma palavra de salvação para a tua vida. Em nome de Jesus, amém, amém.